Saudações para você, aluno da disciplina de Ciências Naturais. Eu sou o professor Dr. Rinaldo. Estamos mais uma semana retornando do feriado. É uma alegria estar com vocês, estar trabalhando com essa turma nesse ano. Você que está terminando aí o ensino fundamental e indo para o ensino médio. Nossa aula de hoje, o tema da aula é genética, especificamente aos genes e algumas características que esses genes têm. Uma aula importante e que quando você estiver ali no ensino médio, principalmente nas aulas de biologia e de química, se o professor fazer uma aula transversal, serão muito importantes. Qual a importância de se estudar a genética? A importância é de conhecer características que são dominantes, que são recessivas, melhorar a nossa performance enquanto características e pensar, refletir quais são as características, as heranças que meus pais, meus avós me deixaram. Há pessoas que fazem pesquisas genéticas, descobrindo qual é a árvore genealógica que ela tem, quais são os povos que ela é originária. No meu caso, eu sou originário de uma tribo africana chamada Zulu, que é uma tribo que sempre teve o hábito ali na África de serem lutadores, guerreiros, tribo de guerreiros, e que teve como hábito conquistar para poder a caça, para dividir com os mais famintos, mais pobres da sua tribo. Então, eu fazendo a pesquisa genealógica, descobri que eu tenho essa herança africana e tenho uma herança no espanhol. Então, que interessante, né? Conhecer um pouquinho dessa herança genealógica. Mas você, ao longo das aulas, vai ter a aula referente a essa pesquisa também. Quem sabe você possa conhecer também a sua herança. O objetivo da aula de hoje é conceituar o que é gene, falar um pouco sobre genótipo, fenótipo, porque esse clareamento do que significa essa palavrinha é muito importante. Então vamos à nossa. Eu vou apresentar aqui, vou colocar à disposição os slides que vai ilustrar esse conceito, tá? Para você, de forma que vai ficar mais fácil, né, para a gente, tá? Trabalhando isso. Vamos pegar aqui o slide de gene. É um slide que conceitua, que traz aí esse importante conceito para que a gente possa clarear para você. Gene é um segmento, ou seja, uma pequena parte da molécula do DNA que é responsável pelas características genéticas que você tem. Cor dos olhos, tipo de orelha, cor da sua pele. Então, lá na molécula do DNA, você tem esse pequeno segmento, pequeno pigmento que possibilita isso. E quando nós formos estudar mais à frente, nós vamos trabalhar com dois conceitos, que é o genótipo e o fenótipo. A gente parte do conceito de genótipo é uma composição genética do indivíduo, onde estão ali as características geneticamente no DNA, gerais. E o fenótipo são as características manifestas, ou seja, observadas no seu organismo.
Então, quando, no meu caso, a pessoa olha para mim e vê a cor morena, então essa cor morena, essa cor negra, é uma característica observável, é um fenótipo. Mas eu posso ter no meu genótipo características que não se manifestaram, mas que estão no meu DNA dos meus avós, dos meus pais. O meu pai, por exemplo, ele é branco, tem a cor branca, né? Interessante. Eu tenho um irmão que ele tem a cor branca. E aí o que acontece? No fenótipo, mas o fenótipo não manifestou, né? Que interessante. Então, o fenótipo ele vai ser essa característica manifesta, né? Então, aquilo que é visto, mas os genótipos são características que estão armazenadas. Nosso, eu deixei como atividade hoje perguntas e pesquisas em relação a isso. Primeiramente, a pesquisa. Existem tipos de orelhas onde o lobo da orelha é solto, como o meu, e tem lobos de orelha que são presos. Qual é o tipo de orelha que sua família tem? Você, seu pai, sua mãe? Você vai fazer uma reflexão sobre o tipo de formação de orelha que sua mãe tem, que seu pai tem e que você tem, ou que seu irmão tem. Você vai fazer uma pesquisa sobre, e essa reflexão sobre esse qual fenótipo que prevaleceu nessa característica da orelha. E eu deixei um texto muito interessante que fala um pouco sobre a plantação de milho. A plantação de milho é que fez com que alguns povos deixarem de ser nômades e passarem a ter uma agricultura mais avançada. Princípios genéticos que já existiam muito tempo antes de um Mendel, pai da genética, como a gente viu na última aula, amadurecer a genética enquanto ciência. Você vai, nessa atividade de hoje, responder essas perguntas, tá bom? Fazer essa pesquisa sobre sua casa, sobre as características. Nós poderíamos pesquisar muitas coisas, tipo cor dos olhos, sobrancelha. Vamos iniciar com essa orelha, né? O tipo de orelha, o tipo de lobo da orelha. E você vai aí responder esse questionário com os exercícios, tá bom? Essa é a atividade de hoje. Que Deus possa te abençoar nessa pesquisa genética, fazendo essa reflexão sobre os fenótipos que se manifestaram na sua família, e essa interpretação de texto onde você vai tratar aí dos genótipos e da consciência de que princípios genéticos, principalmente na agricultura, já eram observados há muito tempo também. A pergunta 2 vai tratar também sobre a civilização maia. Muitos de vocês podem se perguntar, mas professor, por que a civilização maia dentro da aula de ciência? É porque lá na civilização maia, quando você pesquisar, você vai descobrir que eles também já tinham conceitos genéticos muito antes da genética ser concebida enquanto ciência. Mas que, que características eram essas? Que conhecimentos eram esses? Você vai fazer essa pesquisa, tá bom? E vai estar nossa atividade dessa semana. Que Deus possa te abençoar. Fica aqui as orações do professor Rinaldo para você. Senhor Deus, abençoa cada aluno, que cada um possa valorizar, Deus, as heranças que sua família passam ao longo dos anos. Ser com cada aluno, abençoa. Um abraço do professor, doutor Rinaldo. Fica aí as atividades para você e pesquisa para você realizar agora. Tudo de bom para você. E